Encarnação do Deus da Espada mais forte. Capítulo 4. A sensação causada pela morte. O rugido furioso do prefeito Croix reverberou por toda a prefeitura. Com alta velocidade, Croix chegou instantaneamente na frente de Xifeng, seu punho se estendendo em direção a Xifeng. Os outros jogadores estavam atualmente se divertindo com o infortúnio de Xifeng, aproveitando a oportunidade para avaliar a força do prefeito Croix. Croix era um elite de nível 15, e um único tapa dele era suficiente para matar os jogadores atuais. No entanto, Xifeng foi tolo a ponto de irritar o prefeito. Nenhuma única pessoa em toda a cidade Folha Vermelha poderia salvá-lo agora. Ele seria preso até o leito de morte ou seria expulso da cidade. No entanto, a atitude surpreendentemente calma de Xifeng intrigou os outros jogadores. Ele já estava preparado para a morte? Quando Croix estava prestes a atingir Xifeng, o Xifeng parado finalmente se moveu. Com um caçador esperando por sua presa, Xifeng imediatamente desembainhou sua espada de aprendiz. Com movimentos rápidos, ele usou a espada para defender seu corpo. O punho de Croix pousou na espada, fazendo toda a pessoa de Xifeng voar. Assim como Xifeng estava prestes a cair, ele virou o corpo, caindo firmemente no chão com a flexibilidade de um gato. No entanto, seu HP diminuiu instantaneamente 84 pontos, e a espada de aprendiz em suas mãos tremeu incontrolavelmente. A durabilidade da espada foi reduzida em 1 ponto, a arma se tornaria inútil quando sua durabilidade caísse para 0. Todos os jogadores respiraram frio. Vendo os problemas de Xifeng, eles inicialmente pensaram nele como um mero novato. No entanto, após o recente desempenho de Xifeng, qualquer pessoa com um olhar perspicaz poderia dizer que ele era uma pessoa muito habilidosa. Mesmo que Croix tivesse baixo dano físico como mago, como elite de nível 15, ele ainda poderia matar qualquer um dos jogadores atuais com um único ataque. No entanto, Xifeng estava vivo. Ele usou sua arma para bloquear o ataque, reduzindo o dano ao mínimo. Ele é claramente um mago, mas sua força e velocidade são verdadeiramente chocantes. Xifeng silenciosamente ficou maravilhado ao olhar para a lamentável espada novata em suas mãos. Felizmente, ele adicionou todos os seus pontos à agilidade, aumentando sua velocidade de ataque para 4. Caso contrário, ele certamente já estaria morto, tendo que começar sua missão novamente. Morra, inseto! Depois de falhar no ataque, Croix ficou ainda mais furioso. De repente, suas roupas foram rasgadas, revelando um corpo coberto de pelo preto. Croix se transformou em um lobisomem com presas afiadas. Todos os jogadores ficaram chocados neste momento. Nunca teriam pensado que o prefeito era um lobisomem malvado. Croix chegou às costas de Xifeng em um instante, erguendo suas brilhantes garras nevadas e cortando-as no coração de Xifeng. No entanto, Xifeng revelou um sorriso frio, embora só tivesse 16 HP restantes. As garras de Croix pararam de repente, eles estavam a apenas alguns centímetros de lidar com Xifeng. Infelizmente, Croix foi atingido por uma carga de um guarda nível 25, entrando em estado de desmaio por um segundo. Xifeng aproveitou a oportunidade para se afastar rapidamente. Justamente quando Croix estava prestes a atacar Xifeng após acordar, ele foi interrompido mais uma vez por outro guarda. Ambos os guardas eram guerreiros de nível 25. Embora nenhum deles fosse elite, o dano que causaram foi relativamente alto. Uma carga, juntamente com um ataque normal, rapidamente tirou 300 HP de Croix. 2 guardas tiraram um total de 600 HP, fazendo com que o HP de Croix caísse para 1700 em um instante. Como esperado dos guardas, seu poder de ataque é alto. Xifeng riu ao olhar para o lamentável estado de Croix. Os guardas eram os protetores da cidade. Eles eram especializados em proteger os civis da cidade e resistir à invasão de seres malignos. Neste momento, o prefeito havia se transformado em lobisomem, prova de que ele não era humano, mas um espião dos poderes do mal. Os guardas naturalmente não o deixariam ir, matando-o como se ele não fosse diferente dos monstros selvagens. Superficialmente, as condições do pedido de Sherlock pareciam duras. Na realidade, porém, os jogadores só precisavam atacar ativamente o prefeito, sobrevivendo posteriormente ao primeiro ataque do prefeito. Depois foi uma navegação tranquila. Os guardas cuidariam do resto depois que o prefeito revelasse seu verdadeiro eu. Na vida anterior de Xifeng, a razão pela qual esta missão única poderia chocar toda a cidade de White River foi porque o prefeito da cidade era um espião das forças do mal. Esta missão permitiu aos jogadores ter uma nova perspectiva em relação ao domínio de Deus. Os NPCs não eram totalmente confiáveis, pois poderiam ser uma das forças do mal disfarçadas.
Simultaneamente, o jogador que completou a missão chocou a todos com seu método de atrair o prefeito da cidade. O jogador quebrou a cabeça para completar a missão e, naturalmente, queria mostrar seus esforços revelando sua estratégia. Agora, porém, Xifeng estava aproveitando isso. Como tal, Cross estava sendo atacado pelos dois guardas. Embora o dano causado pelos guardas fosse muito alto, o alvo de Cross nunca mudou de Xifeng. Ele continuamente pretendia matar Xifeng, mas, infelizmente para ele, os dois guardas grudaram nele como cola. Um dos guardas usou o Bom Crusher, enquanto o outro usou Thundering Strike, fazendo com que a velocidade de movimento de Cross despencasse. Felizmente, Xifeng conseguiu escapar da morte com seus 5 pontos de velocidade de movimento. Só assim, os mais de 2000 HP de Cross estavam quase esgotados. Quando os outros jogadores viram Cross morrendo, muitos deles começaram a ficar inquietos, eles queriam desferir o último golpe no prefeito. Eles não entendiam por que os guardas estavam atacando Cross em vez de Xifeng, mas um prefeito da cidade que também era uma elite de nível 15. Se ele morresse, ele definitivamente deixaria cair alguns itens excelentes. Escondendo-se em algum lugar distante, Xifeng sorriu com desdém em relação aos pensamentos deles. O prefeito da cidade era alguém sobre quem eles poderiam ter ideias? Embora o prefeito tenha se tornado uma das forças do mal, isso era apenas uma parte da trama da quest. Aos olhos dos outros jogadores, o prefeito ainda estava em estado amigável, não foi possível atacar o prefeito de forma alguma. Quando Cross tinha apenas 100 HP restantes, todos os outros jogadores começaram a se mover. Todos eles correram simultaneamente em direção ao prefeito Cross. Todos eles queriam dar o golpe final, arrebatando os itens caídos. Vendo que Cross estava a apenas um golpe das portas da morte, Xifeng também saiu correndo. Infelizmente, Cross ainda morreu sob a lâmina da guarda no final. Nenhum dos jogadores conseguiu atacar Cross. Embora Xifeng pudesse atacar, ele não queria arriscar. Após a morte do prefeito, ele imediatamente tirou a insígnia do prefeito e desapareceu na multidão. NPCs dentro de uma cidade não renderiam qualquer XP ou saque se fossem mortos. Xifeng nem seria capaz de obter a insígnia do prefeito se não fosse por uma missão. Besteira! O sistema está bugado. Por que não posso atacar o prefeito? Eu quero reclamar. Por que o prefeito não deixou cair nada após a morte? Alguns dos jogadores novatos reclamaram ressentidamente. Uma elite de nível 15 morreu diante de seus olhos, mas não obteve uma única vantagem, eles simplesmente não podiam aceitar isso. Idiota! Você não sabe que tem um relacionamento amigável com um NPC? Os jogadores não podem atacar um NPC com relacionamento amigável. Se você nem conhece esse conhecimento comum, por que se preocupar em jogar o domínio de Deus? Depois de ridicularizar os novatos, os jogadores competentes procuraram vestígios de Xifeng. Um jogador que pudesse matar o prefeito da cidade dessa forma era definitivamente um especialista, alguém com quem deveriam se associar. No entanto, eles não conseguiram localizar Xifeng, mesmo depois de procurar por muito tempo. Eles também não sabiam seu nome. Eles não puderam deixar de sentir pena secretamente. Enquanto isso, a notícia da morte do prefeito Cross se espalhou pela cidade, criando sensação entre todos os jogadores. Nesta fase do jogo, onde os jogadores ainda estavam preocupados em caçar monstros para ganhar níveis, o líder de uma cidade era morto de forma tão simples. Isso foi muito alucinante! Nem mesmo 30 minutos desde a abertura do domínio de Deus, um tópico de notícias apareceu nos fóruns do site oficial. Um misterioso espadachim mata a elite do nível 15, o prefeito da cidade da Folha Vermelha. O líder de uma cidade era na verdade um lobisomem disfarçado. Exatamente que tipo de jogo é o domínio de Deus? Este tópico de notícias causou sensação instantaneamente entre os jogadores. Demorou apenas um momento para que o número de cliques na página ultrapassasse 10 milhões. Todos ficaram interessados neste misterioso espadachim. Infelizmente, não conseguiram entrar em contato com a pessoa porque ninguém sabia seu nome. A essa altura, Xifeng já havia chegado ao beco escuro. Senhor Sherlock, esta é a insígnia do prefeito que você solicitou. Xifeng passou a insígnia do prefeito prateada para o mendigo, Sherlock. Com a conclusão da quest, mais notícias chegaram tanto para os jogadores que já haviam recebido uma quest quanto para aqueles que estavam tentando recebê-la do prefeito. Isso acontecia porque Cross não reapareceria. Eles não teriam onde enviar sua missão, mesmo que ela fosse concluída. A cidade também não teria mais um prefeito, embora Xifeng não se importasse com isso. Obrigado. Muito obrigado.
Finalmente consegui me vingar do meu amigo. Essas coisas devem ser úteis para você. Sherlock entregou a Xi Feng uma caixinha delicada. Posteriormente, Sherlock pegou a insígnia do prefeito e saiu do beco escuro. Sistema, missão única, pedido de Sherlock concluída. Recompensando 2000 XP, 20 pontos de maestria grátis, caixa de ornamentos luxuosa. Com um som Hua, Xi Feng se tornou o nível 1, e ele estava a apenas 1000 XP do nível 2. O nível de Xi Feng se tornou o melhor da cidade Folha Vermelha, apenas 30 minutos após o início do domínio de Deus. Em circunstâncias normais, o jogador médio precisava de 1000 XP para subir para o nível 1. Tal quantidade exigia pelo menos 6 ou 7 horas de caça de monstros, já que cada monstro de nível 0 dava apenas 3 XP. Também era necessário tempo para procurar monstros, se recuperar e assim por diante. Considerando a enorme quantidade de jogadores no início do jogo que lutavam por monstros, levar mais de 10 horas para chegar ao nível 1 pode ser considerado mediano. Por que a recompensa da quest única é tão generosa? Foi porque completei no nível 0? Xi Feng ficou um pouco incerto, mas ainda estava encantado com tais recompensas. Em sua vida anterior, as recompensas postadas não eram tão luxuosas. Embora a quantidade de XP fosse a mesma, o número de pontos de maestria livres não era. A outra pessoa recebeu apenas 10 pontos por isso, além de uma caixa de ornamentos delicada, enquanto Xi Feng recebeu 20 pontos e uma caixa de ornamentos luxuosa. Os pontos de maestria gratuitos eram extremamente preciosos no domínio de Deus. Raramente uma quest concederia de 3 a 5 pontos. Esta missão única concedeu 20 pontos. Espero que isso não me decepcione. Embora não seja uma caixa de enfeites delicada, ainda é a melhor caixa de enfeites luxuosa. Xi Feng segurou cuidadosamente a caixa de ornamentos, um suspiro nervoso saindo de sua garganta. Lentamente, ele abriu a caixa. Embora o XP e os pontos de maestria livre fossem ótimos, o que Xi Feng realmente queria era o item dentro da caixa de ornamentos. Era um item essencial que ele precisava para completar seus planos de nivelamento e ganhar dinheiro. Foi também um item de primeira linha que deixou muitos especialistas babando. Xi Feng choraria até a morte se algo desse errado. Fim do capítulo 4. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe para que esse conteúdo chegue naqueles que gostam de novels. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!